É Des É. Maximus, cara? Ah, ok, velho. Cara, já começou já. Tá bom. Salve. Boa tarde, que eu tô gravando de tarde, mas pode estar ouvindo em outro horário. Estou aqui com o meu mano Christopher. Se apresenta aí, Chris, né? Apesar de que eu acho mais provável te conhecerem do que me conhecerem, mas enfim. O tal do Chris Speedwagon, o É o famoso. tal do Sir HC No Galdips. Tal do Sir Gassinoga Dips. Falando nisso, cara, tu viu? Eu tô fazendo agora feats. Agora eu estou chamando artistas normes para fazer músicas. Normes? Sério? Eles Aham, aceitam? Aí eles aceitam. Eu tô chamando É, pessoas que não são dos nossos meios para fazer músicas com assuntos dos nossos meios. que interessante. Aquele Bala É, é, Perdida, eu chamei um cara aleatório pra falar que favela só eu tem posso bandido. comentar o nome de músicas que ainda não lançaram? Não porque elas só estão na sua cabeça. Não, mas, tipo, aquela lá da. Você sabe qual que é? Brigada da Tipo, Novangar E que é, isso, cara? exatamente. é o Não, assunto não de existe. hoje. Brigada da É, então. Novangar. Não, o assunto de hoje é Zelensky colocou uma Bounty Hunt na cabeça do Pope Francis. Acredita nisso, cavalo? Zelensky tá botando a cabeça do Papa em jogo. Tá Entrou alguém na certo. cal? Entrou na Tem um cal, cara. cavalo. Ah, salve, cavalo. Salve, Você que príncipe. comeu Carlinhos? Todos os dias eu enfio a pica desse maluco. Todo Ok. santo dia. Esse cara Qual o engole assunto? litros Não, do meu pera, esperma. calma. Ah, eu te vou explicar agora, né? Aproveitar que já estamos no episódio. Então, o cavalo, ele é o meu co-host também. Mas Ah, vocês estão gravando alguma massa. coisa ou vocês só estão Nesse conversando? exato A gente momento tá está sendo gravando, amigo. gravado. Ah, tá. Nossa. Salve, Comando Vermelho. O pior que A tem um gente. negócio falando em Comando Vermelho. Eu estudo em colégio de boy, que eu sou bolsista, e aí entrou uma guria de intercâmbio. Não vou especificar muito o país, senão fica muito dox. Mas os caras estavam ensinando a guria a fazer sinal de gangue, cara. Puta que pariu. Os BR é muito Credo, macaco. que merda. Os caras Mas em estavam qual fazendo ela estado? fazer o comando Qual lá. Eu estado dou exemplo. aproximado? Tipo, a professora tá falando sobre gestos, né, em várias culturas e tal. E aí o pessoal falou, não, faz CV aqui com a mão. Aí começaram a ensinar ela a fazer CV. E o pior é que essa Qual a guria região Vai ser tem que aproximada decapitada. que viajar tu em mora? breve. Qual região do Bochil? Eu moro Região no aproximada. Sudeste, amiga. Mas não é na Ah, RJ. Sudeste. então. Não é na Ah, RJ, é então. SP. Não, mas aí, tipo, essa guria pretende ainda por cima viajar pro Rio em breve. Imagina se Nossa. essa Vai chegar guria no Rio fazendo faz um CV. CV assim. Vai passar na frente dos polícia. CV, polícia. É, tipo, falaram que Lesão, é, tipo, comando, paz pra ela, CV. alguma porra assim. Caralho. Falaram, tipo, paz, isso aí. Meteu um Cristo caô na guria. vive, CV. Cristo. Sim, irmãos, chega o Templário assim no Brasil. Sim, irmãos, eu também sou apoiador do CV, Cristo vive. Ô, mas o. Quando o europeu Voltando ao médio tópico. descobre que o Brasil é um dos países mais católicos, aí ele chegando na RJ fazer um CV para todos os favelados, falando É isso Cristo vive, irmãos em Deve ser, Cristo. deve Deus ser meio volte. traumatizante. Eu acho que é um pouco traumatizante, assim. Imagina, chegou o gringo aqui, tem o neguinho de 762, assim, na rua, assim, na esquina, segurando uma Glock ali. Tá ligado? Deve ser Cara, meio pior que traumatizante mesmo. eu tava pensando nisso hoje, né? Que você fala, não, que é muito. Quem já foi no Rio de Janeiro e coisa de avião, sabe que é muito bonito, né? A vista quando você tá chegando na cidade. Aí eu pensei, cara, imagina se ser um gringo ir pro Rio de Janeiro e ver um monte de filho da puta de R15 na rua. Vai se fuder, cara. Você vê um monte de neguinho trocando tiro com a polícia, que merda, cara. Que experiência lixo, mano. Ninguém batendo carteira é foda, cara. Mas assim, o tópico, né? O tópico de hoje, né? Rio de Janeiro vai ficar pra outro dia. Não, engraçado que o Talvez a gente assunto pode. principal era de eu falar de levar normes para os nossos meios através da Não, mas música. eu queria retomar ao que fez você iniciar a gravação, cara. Vamos iniciar então com um assunto que é Vamos iniciar com o assunto. que antes do podcast começar, este belo homem, eu acho que o cavalo ele tem que participar porque ele está nesses meios. Esse belo homem me ligou às 2 da tarde e perguntou para mim, Cris,
quanto você quer para ir para o Vaticano? Caralho. A primeira frase que o cara fala comigo, Cris, quanto você quer para ir para o Vaticano? Aí eu falei, contanto que tu pague a passagem, eu vou de graça. Aí ele começou a me explicar o motivo. E qual era o motivo? Então, o motivo é que o nosso Pope Francis, né, ele fez uma declaração aí sobre o legado da Grande Rússia, que o nosso friend Kaikensky, Zelensky, ele não gostou muito. Adam Sandler da Ucrânia, exatamente. Derrubou O Adam ele. Sandersky. Ele não gostou muito da declaração do Papa, que ele... Qual foi a declaração do Papa? Não, eu não vi ao certo, né, com a exatidão, mas ele falou algo, tipo, engrandecendo o passado da Rússia, e no caso, o Zelensky, ele botou uma Bounty Hunt, né, ele botou, tipo, um prêmio na cabeça do Papa Francisco e deixou público. Cara, eu vi um pessoal comentando que tiraram, mas se vocês procurarem notícia disso, vai aparecer, porque é verdade, isso realmente aconteceu. Mas tá valendo a recompensa, cara. Se o ouvinte quiser, me chama no privado do Telegram. O Chris, se quiser, ele pode botar meu nick, né, meu arroba. É só tu quer ir, né? Tu é um desgraçado mesmo, um cara que é o dinheiro só pra ele. Não, o cara pode botar o meu arroba aí na descrição do comentário fixado, que eu pago a passagem. E tem um amigo meu que é envolvido com certos grupos aí militares não governamentais. Me convida, não, eu quero, para de chamar o ouvinte. Você? Então depois da cara a gente conversa sobre isso. Eu te mando lá pro Vaticano, meu amigo te dá uma pistola aí pra você executar o Papa. Vai ser o top dias da vida, cara. Vai ser o topzação. Não, mas tem um requerimento básico. Você vai ter que censurar essa parte, mas pelo cômico, eu vou falar. Quando depois você acertar o Papa. Não, meu Deus. Então, se derrubar, o problema é teu. Se derrubar, o problema é teu. Depois que. Depois... Muta, cala a boca. Você me mutou realmente? Não, mutou. Eu só mandei tu calar a boca. Não, é que depois se acertar o papo, você tem que ficar gritando raio ri. Porra. Peraí. Aí eu não vou cortar, cara. Não, depois se acertar o papo, você tem que gritar raio Cala Hitler, a boca, cara, já foi, já entendemos a piada, já foi. Ele não para, ele quer me dar trabalho, ele não para, eu não vou cortar, cara. Tá no meio do podcast, cara, foda-se. Tá no meio do podcast, faz 8 minutos que começou. No meio do podcast seria tipo 30 O bot não pega, relaxa. O bot não pega. O bot pega, cara. Eu acredito que pega os primeiros 10 minutos. E quais minutos estamos? 8. It's over. Acabou o seu episódio. É Desmáximo desse podcast aqui? Ou é outro? Esse cara. Que outro, cara? Não, tipo, vai que você começou outro. É o Desmáximo esse aqui, não é? Sim. Que outro, cara? Não, vai que você criou outro, cara, não sei. Profissionalismo. Caralho, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Puta merda. Aí, Cavalo, tu sabe o que é o Deixa eu pensar? Não, cara. Deixa eu pensar, foi um projeto de podcast, que a foto do podcast era a foto do Diogo do Telegram. Não, pra ser mais preciso, era a perna do moleque. Nossa, mano, esse jogo aí é esquisitíssimo, mano. Meu Deus. Esse cara era o maluco lá do Popobal, lá do Minecraft, da porra toda? O cara lá, né? O Diogo de... Ah, tá, tô ligado. O contexto dessa foto do podcast, é que teve um debate entre mim e o legionário do Cruzwaffen, e enquanto eu tava tomando banho, ele já tava em cal. Aí o Diogo, sem querer, ligou a câmera e todo mundo plantou a perna dele. Caralho, essa é a perna do homem. Cara, podia ter sido pior, imagina se ele se querer mostrar a trolha na câmera, cara.
E ele tava cagando dentro. Tava cagando na cal. Ele Não, o pior, ele tava cagando. Não. O melhor de tudo, ele tava cagando no escuro. Cara, que desgraça. Ele tava no escuro e depois ele ligou a luz e aí todo mundo viu a perna Não, dele? o que ligou a luz foi a câmera dele. Imagina esse cara no breu cagando. Imagina esse cara no breu, assim, todo esquisito, cagando no Ele escuro. cagando, ele sem querer ligar a câmera liga o flash e mostra a perna dele pro legionário da Cruzwaffen, cara. Ele deveria ter sido cuzão, ele deveria ter mostrado a bosta, assim, no vaso, boiando. Cara, que Puta situação. O debate tava. O pior, o debate tava sendo gravado. Aí eu não sei se eu tenho áudio hoje em dia, mas era tipo, os moleques na cal falando. Então, Diogo, tu ligou a câmera. Eu tenho a Aí geral gravação, se quiser eu começando a te rir. mando depois. Eu tenho a gravação aqui no meu celular. Ah, eu devo ter também. Mas, mano, eu sei que foi muito engraçado que todo mundo começou a rir, porque um falou assim, Diogo, tu ligou a câmera. Aí ficou silêncio, aí ele desligou, todo mundo começou a rir no canal. Isso foi no grupo do canal do Popobala, cara, olha que desgraça. Debate no canal do... Inclusive, pode spoiler futuras músicas suas ou não? Pode. O Catolicaus vai ter participação do Popobala? Não sei de onde tu tirou que eu vou fazer o Catolicaus. O nosso amigo em comum me disse que se aceitou a sugestão dele. Não, eu falei que iria pensar em fazer, o cara tá... Tá muito emocionado Tem que ele. chamar ele algum dia pra gravar, o nosso amigo em comum. Tem. É o Castellani do Jorge Cast. Já pensou, Cavalo, gravar com o Jorge Cast? Cara, depende. Se tiver muita gente ouvindo, vai ser meu pai. É ao vivo o podcast. Puta que pariu aí. Eu tenho que pensar Mas 3 como vezes assim antes de falar. muita gente ouvindo? Não entendi, cara. Porque, porra, se falar merda, o YouTube não tem OPSEC nenhum, né, mano? Duvido que esse maluco criou a conta dele no Tor. Duvido. Não, mas ele manja, ele trabalha com computador, cara, relaxa. Ele é Ele não é obcecado igual por eu OPSEC. que... Se os caras tiver OPSEC mínimo assim, eu tô nem aí não, cara. Vou lá falar qualquer merda. Não é que nem o Chris que comete 2050 crimes virtuais sem usar VPN porque ele mora em Nárnia, ninguém vai ir atrás dele. Mora em Chique Bahia, Chique Macapá. Os O cara mora em Chique Macapá. Bahia. É Posso porque a Mato polícia Grosso. não sobe o Morro do Alemão, né? Ninguém vai te Esse pegar no Complexo da Penha. Você tá impune. Por isso que eu falo que eu sou ariano, Papo reto, moro no Morro do Alemão. o paraíso Jorge é morar no morro, cara, porque a polícia não vai subir pra fazer um mandato Não, de pensa comigo, Cris, prisão imagina. contra um Você cara que acha falou mesmo? bosta na net, cara. Não, então, Tá um você acha mundo. que a polícia, tipo, o solzão lá no Rio de Janeiro, os caras vão subir o morro, assim, meio-dia pra Vai pegar trocar o tiro com o Cris tráfico Speedwagon. só pra pegar um. Exato. Pra pegar Claro o que não, Cris Speedwagon. A polícia vai Speedwagon. vai acabar com Mais todo o efetivo que tráfico. qualquer VPN, cara. Cara, vai acabar com todo o tráfico. Nem precisa de OPSEC. Nem precisa. Posso ligar a câmera aqui pra mostrar toda a favela que a polícia vai ver, vai desistir. Vai O mostrar erro do na laje, King. vai mostrar na laje O os erro neguinhos. do King do Discord foi não ter mostrado que morava na favela. It's over. Nossa, It's over, King. O policial Cara, só vai não ver precisa. aqui o endereço do Chris e vai falar, não, aqui a gente não vai não, cara. Nossa, vai ver só a Passou dessa lataria. linha, não entramos. Os caras vão ver só no satélite, a lataria lá, 2 morros assim, gigantes, 2 torres assim, enormes, um monte de neguinho ali, andando com 762 R15. Os Mas, barracão desmoronando. Cavalo, Fala, você fala. topa ir lá pro Vaticano, cara? Você e o Chris? Mano, eu vou se me pagarem 15 mil reais e uma Glock. Não, mas é que tá, o governo ucraniano já tá pagando pra matar o Papa, eu só ia financiar a passagem mesmo. Eu iria sem problema nenhum, cara. Então tá combinado então, cara. Eu mando meu endereço na descrição do vídeo do YouTube e vocês me mandem 300. Ele vai mandar na descrição, ele vai entrar no meu canal, ele vai pegar minha senha, meu e-mail, pra entrar, botar o endereço dele atual, momento. Ele todo dia vai atualizando. Aí ele vai pegar um ônibus, ele vai atualizando, mudando lá. Na rua que ele tá, toda hora. Não, eu vou fazer que nem o Breton lá, não vou falar o resto. Vou gravar assim com uma câmera na minha cabeça onde eu tô. Vai ser ao vivo.
Ele vai fazer um podcast chamado A Minha Localização Exata, que é só ele andando Ó, normalmente pela cidade. Vou fazer o Docscast. Todo momento onde eu tô. Não, aí, Polícia, eu aí estou aqui. no final da ação ele fala: se inscreva no Des Maximus. Hey guys, subscribe to This Maximus. Daí começa a musiquinha. Aí vai ser sensacional, cara. Desmax.gunroad. Assine agora, desmaximus.gunroad. Peraí, já volto. Vou pegar Sprite. Peraí. Cara, vai Come pegar mais. Sprite com banana. Agora, eu explico um negócio, cara. O que é gigongo? Eu tô sem tempo de ver os novos bases, então eu não vi o que porra é um gigongo, mas eu tô Eu ligado que o também pessoal. não, eu só vi um monte de gente falando sobre Eu gigongo. acho não que faço a mínima. gigongo é tipo based. Bora, É o que eu a deduzi. gente que não viu, vamos teorizar o que pode ter acontecido. Eu acho que é based, porque o pessoal falou é Gingongou no Python Bill. Um pintombo. Não, pera aí, vamos teorizar o que pode ter acontecido. Alguém, um certo alguém aí, um famoso certo alguém Um falou: certo cara que Ah, gosta muito de bigas. vamos criar. Aí a polícia passando aí, ó. Vamos criar um termo novo porque Based já está mainstream. Eu acho que foi isso. Deve ter sido. Viriatoma criar neologismo, cara. Ai, cara, coisa de viado. Tá bom, já passou 16 minutos. Acho que podemos começar o assunto principal. Obrigado, Julie Wenger. Vamos falar sobre tudo. Vamos começar do começo. Eu tô sem minhas fontes aqui, eu vou falar de tudo que eu lembro. Não, mas não importa. O que importa é ser bom, ser engraçado, porque não importa, cara. Não importa. Ai, Não, não. eu quero ser um podcast histórico, cara. Eu quero que as pessoas ouçam Quer ser e contratado adquiram pelo conhecimento. Atila Mamarindo? Oi? Ser contratado pelo Atila Mamarindo? Atila Mama. Sim. Eu quero aparecer no canal do Atila Mama rindo. Nerdologia Brigada de Julie Wenger. Nerdologia, Brigada de Larvanger, Kaminsky e Exército de Libertação. Vai ser o título. Qual que é a sua Fala, opinião sobre o Oscar? Eu não acredito no Oscar. Como assim? Não acho que o Oscar seja tipo. Não acho que alguém assista todos os filmes do Oscar. Tipo, um grupo de pessoas que são nice críticos joke. de verdade assistam Nice todos. joke, my friend. Não, tô falando do Oscar de Livanger. Ah, você tá falando do Oscar de filme. Cara, meu Deus do céu, Cris. Calma, eu vou fazer a biografia dele, vou falar tudo. Mas antes, como esse é um assunto extenso, tu tem alguma coisa pra falar ainda? Cara, a única coisa que eu tenho a dizer sobre é que a música que vai lançar aí sobre é muito boa e que antigamente ele era o wallpaper do meu celular, só isso mesmo. O que era o wallpaper do teu celular? Era o retrato do Oscar. Do Oscar. Cara, ele Eu não é sou... muito bonito, não. Não, é que eu sou um grande fã dele, cara. Cara, eu acho que o Oscar Gerlanger é um cara. É um cara muito, muito incrível. Acho que ele é um homem santo. Homem santo. Não, falando sério agora, Cara, o Oscar, puta que pariu, cara. A foto mais clássica dele, ele tem tipo 40 anos e parece que ele tem tipo, sei lá, 300. Tipo, o cara tem 40 anos, mas parece ter que, sei lá, cara, que morreu umas 9 vezes já, cara. Puta merda. É porque tem toda uma explicação pra isso. Calma, eu vou É iniciar, muita então. energia vril concentrada em uma pessoa só, né? E começa a deteriorar o corpo. Quer iniciar por quem? Pelo Oscar? É o dono, né? Pra iniciar o Não, assunto, não. tem que olhar o chat. Pronto, agora a gente vai iniciar o assunto. Podemos Eu não olhei o Oscar. Vamos começar pelo. Vamos fazer a visão alemã da coisa. Oscar Zalovanger. Deixa eu ver quando ele nasceu, que eu não tenho certeza. Rapidinho. Vamos 1502. puxando alguma. Oi? 1502. Oscar Darlovanger. Quem que era o Oscar Darlovanger? Ele era um cara
um civil comum. Ele nasceu em 1895 em Würzburgo. Ele tinha sido preso por estuprar uma criança de 11 anos de idade. Mas é verdade ou é mito? É verdade, ele tinha sido preso em 30. Não, foi 37, 38. Eu tô pulando toda a história de começo dele, porque não é tão Mas por que importante. transformaram ele no oficial do chute sensual, então? Se eu não me engano, ele era da Freikorps, e na Freikorps ele conheceu. Ele era da Freikorps e conheceu os caras do alto escalão nazista. Ele foi expulso da Freikorps. Sabe o que é Freikorps? Não sei o que é Free Corps, não, fela. Tu é burro, cara. Freikorps era o movimento nacionalista imperial da Primeira Guerra. Ah, certo, entendi. Tipo, o hino da SS, sabe? SS, marche, Sim, é inspirado? É uma Sabe versão do sabe hino o da hino da Freikorps. SS? O cara começa a cantar o hino todo. Smash It. É uma versão do hino da Freikorps, que é Freikorps Marcha em Território Inimigo. Porra. Surge em 1918, era um grupo paramilitar com o objetivo de tá lá na Primeira Guerra na Alemanha. É maneiro, algo legal pré-nazista. E lá na Freikorps é onde tinham os caras do alto escalão nazista antes de existir o partido. E o Darlovanger era um desses caras que estavam na Freikorps. Só que o Mas que por que ele aconteceu? transou criança? Porque ele é maluco. Durante uma das barreiras da Freikorps, durante uma das eles estavam defendendo, o Darlovanger aproveitou sua posição como soldado e simplesmente transou uma criança de 13 anos de idade e foi expulso da Mas era 13 Freikorps e ou 11? preso. Você falou 11 antes? 13. 13, é. Ok, É que eu bizarro. vi aqui na fonte. Ah. Uma Mas menina. por que ele fez isso? Porque ele é maluco. Ok. Se você Aí diz. ele entra na NSDAP, ou seja, Nacional Socialista de Por que partido. aceitaram ele? Como que aceitaram o cara? Então, descobriram durante ele estava no partido. Durante ele estava no Ah, partido. já foi tarde demais quando descobriram. É, exatamente. Ele na Freikorps foi lá, transou crianças, aí chegou 1922, ele entra no partido, descobrem esse passado dele, expulsam ele do partido. Então ele é Não, achei preso. engraçado. Não, o melhor do Dirlewanger é engraçado que em 1922 ele se graduou, tipo, numa faculdade de ciências políticas. E ele pegou a porra de um PhD, de um doutorado. Então, tipo, no mundo Sim, ele era alternativo. muito... Não. No mundo alternativo, esse cara ia ser um político normal, não um maluco que Ou a fez gente, isso. a gente ia estudar sobre as teses dele na aula de sociologia. Aí Tipo, que tá, o Darlovanger, ele era muito inteligente. O cara era um gênio militar. Ele era um estrategista, de verdade, ele era muito inteligente. é Só que óbvio, mano. Como é que um grupo de menos de 1.000 elementos Calma, conseguiram não dizimar entra nisso não. 100 mil pessoas? Caralho! Calma, Tá bom, Tá fala. spoilando aí, cara. Ainda não começou, calma. Então o que acontece? 1939, estourando a Segunda Guerra. O que o Darlovanger... Não, 1939 não, 38, porque estavam invadindo a Polônia ainda. O que o Darlovanger fala para tentar sair da prisão? Ele chega, se eu não me engano, no... Qual era o Ron, se eu não me engano, foi com o Ron, que ele era amigo dele. Ernest Ron. Ele fala assim, olha, Ron, Que era gay. bem que tu poderia me liberar aí, né? Aí eu comando os caras lá na Polônia. Só que ele era criminoso. Então qual foi a ideia? Eles iam Fazer um pegar batalhão só prisioneiro. de criminoso. Hum? Fizeram um batalhão só de criminoso. Sim, o 36º Calma. era só O da que foi a escória ideia? da Alemanha. Foi o seguinte. Como o Darlovanger era criminoso e eles estavam tendo muitas prisões de guerra dos Volks, né? Volks eram os caras que estavam fora. Volkstrand, se eu não me engano, que era chamado. Dos caras que eles eram alemães, só que eles não estavam no território alemão.
Ou seja, Sim, a exatamente. Áustria, estavam só no espaço vital. Na Tchecoslováquia, na Áustria. Se não me engano, era Volkstrand que eles chamavam. Não sei, não tenho certeza disso agora. Era Termo Volks ali. alguma coisa mesmo. Volkstrand. Não sei. Strand. Calma que eu tô procurando no Google. Volkssturm, cara. Organização militar, macaco. Quê? É Volkssturm. Então tinha esses caras que eles eram alemães, só que não estavam dentro do país da Alemanha e eram presos. Então qual foi a ideia? Para eles não ter superlotação nas prisões, e como esses caras eles eram soldados em si, só estavam sendo presos por estar lutando por outro país, o Darlovanger é selecionado como general da como se fala em números por extenso? 36? 36º? 36º Batalhão de Granadeiros, que é a famosa Brigada da Darlovanger, que são 500 no começo, 500 soldados, comandados pelo Darlovanger, que tinham o objetivo de invadir a Polônia e dominando locais. Só que a diferença dessa divisão para as outras divisões da SS é que eles andavam com granadas, obviamente, e o objetivo deles era literalmente morrer. Eles estavam indo para a guerra para morrer mesmo. Eles não estavam indo para lutar, além de lutar pela Alemanha. O batalhão era feito para descartar esses caras, porque caso quando acabasse a guerra, eles não poderiam ser mandados de volta para a Alemanha. Eles tinham que voltar para a prisão. Então, para garantir que não houvesse superlotação, eles mandavam esses caras para morrer na guerra. E esse era o batalhão de granadeiros, que foi o batalhão mais ferrado da Segunda Guerra, o cara que matou mais gente, que fez mais chacinas. Mas agora, beleza, esse por fora essa história, biografia do Darlovanger, desde quando ele é preso até o começo do batalhão. O que tinha de mais nesse batalhão? Eram criminosos de guerra, a pessoa que tinha sido preso Exato. por estuprar, por matar, por cometer latrocínio, genocídio. Então imagina, juntar um monte de criminoso de guerra, botar arma e botar no país inimigo e falando, olha, faz o que você quiser. Era isso, eram 500 malucos que eram completamente Não, dodóis da Cris, eu cabeça. posso fazer um parênteses? Faz um parênteses. Eu tava discutindo aqui recentemente com o pessoal, eu queria saber a sua opinião. Hoje em dia, a gente tem um negócio chamado internet, certo? Uhum. Temos. E aí tem a internet, e aí o cara que é fudido da cabeça, em vez dele ir em guerra pra se matar e matar a pessoa, ele vai lá, entra na internet e fica falando merda na internet. Podemos dizer que O décimo... batalhão do Darlovanger foi o primeiro batalhão Exatamente. Jorge. Não, é a prefiguração do Jorge. Mas é que Do tá, vou Jorge. mais além. Se o Jorge, ele quer realmente recuperar o seu espírito original, ele tem que parar de ser um Jorge IV e virar um Jorge de guerra, cara. Isso é um eufemismo pra criminoso de guerra, mas enfim. Ele tem que tatuar 4-4 nas costas, que é Brigada da Darlovanger, DD. Darlovanger Brigade. Não, eu não lembro, É. era 4-4. Não, Darlovanger Division, 4-4. Uhum. Tem que tatuar isso nas costas, 4-4. Igual tem o 8-8, então. Não, 4-4, exatamente. Aí, o que acontece? Beleza. O batalhão Jorge. Só que o que acontecia? Os caras que iam pra esse batalhão tinham zero de disciplina. Zero. Eles não sabiam de nada. E eram comandados por um louco. Então os caras iam lá, bebiam. Eles bebiam muito, assim. Os caras estavam na guerra enchendo a cara de cerveja. E isso acabava acontecendo que eles atiravam nos próprios aliados. Ou seja, tinha um esquadrão com o que? 10, 20 pessoas. Todo mundo cheirado a cocaína, injetando metafetamina e bebendo cerveja. Eles viam outro batalhão da SS de outra divisão e atiravam achando que era inimigo. Ou seja, a gente pode dizer que isso é uma espécie de memória ancestral? Explico. Brigada Darlavanger, na verdade, cara, nesse quesito eles se assemelham muito aos Berserks, cara.
Explico. Eles iam, né, os Berserks, né, que era uma tropa especial dos germânicos, né, no período medieval. Eles usavam lá uma dorga lá, esqueci o nome. Eles ficavam tudo doidão e os caras ficavam tão loucos que matava até os próprios aliados. Então a gente pode dizer que, de certa forma, cara. Essa droga aí é a bufeteína. Os Berserks usavam. Não sei o nome. Bufoteína. Droga estimulante. Tipo Era de uma um fungo, bebida. sabe? Um cogumelo. Exatamente, uma bebida que os caras tomavam, tinha substância, e os caras ficavam muito loucos. Eles iam matando até a turma do próprio exército. Então, mano, a gente pode dizer que é uma forma de recuperar a tradição. A gente não pode dizer isso? Podemos dizer que a Brigada Stalovanger é a demonstração mais pura do germanismo. Aryan Classic. É a nossa Aryan Yep, Classic. another Aryan Classic. Milk. Só que o que acontece? Temos a Brigada da Stalovanger. Só que em contrapartida, vamos voltar um bocado. Vamos voltar para 1920. Estava acontecendo o quê? Revolução Russa. E do outro lado, a gente foi à fronte germânica agora. Aprendemos sobre a Brigada da Stalovanger na versão germânica. Indo para a versão eslava, na Rússia, estava acontecendo o quê? A Revolução Russa. Certo. Tá procurando aí na internet? Não, Eu? tive que me mutar aqui rapidinho. Tem alguém que tá digitando aí, porra. Ah, não, tô conversando com um maluco aqui. Peraí. Ah, tá. Se eu me mutar do nada, vocês continuam falando. Certo. Não se mutar do nada. O problema, né, que o... Eu não me mutei ainda, calma, deixa eu continuar. Agora na versão no front russo, temos o quê? Temos a Revolução Russa. O que era a Revolução Russa? Era um bando de anarquistas, né, do Exército Negro contra os caras nacionalistas do Exército Branco, lutando sem parar. Então, o que acontece? Os vermelhos sobem no poder e os brancos são divididos. Metade vai para a Finlândia, outra metade vai para a Polônia. Como era um bando de nacionalista russo, eles criaram um grupo paramilitar chamado RONA, Russian National Liberation Army. Tá certo? RONA? Creio que seja algo assim. Não, tinha que ter um L na Mas era isso, era o Exército de Libertação Nacional da Rússia. Era um grupo paramilitar que surge com um cara chamado Kaminsky, que é o sobrenome dele, Kaminsky, que era a mesma coisa da Brigada de Stalovanger, que eram russos que não tinham muita disciplina de guerra, porém eles sabiam lutar. Só que a diferença dos russos da Stalovanger é que eles não tinham material, eles não tinham armas. Sim. Se tu pode pesquisar aí, tipo, o nome deles é Kaminsky Brigade. Igual tem da Stalovanger, Brigada da Stalovanger, tem a Brigada Kaminsky. Então, o general, ele lutava usando uma espada. Na Momento Polônia, Czarist Aryan Classic. Moment. Então, aí outra memória ancestral. Que os caras andavam de cavalo, eles quase não tinham armas, estavam lá na Polônia lutando contra os comunistas que invadiam pelo lado leste da Polônia, enquanto a Brigada da Stalovanger estava lá do sul, né, da Polônia, indo para Varsóvia para dominar a Polônia. Então o que acontece? A Alemanha vê que tem a Brigada Kaminsky, a RONA, e decide formalizar isso em realmente uma brigada, né? Um grupo paramilitar alemão, comandado apenas por russos, onde os integrantes seriam russos também, que fugiram da Revolução Russa. E o que acontece? Temos dois principais exércitos na Polônia. A Brigada Kaminsky, que eram russos malucos, e a Brigada da Stalovanger, que era alemães malucos. Eu acho que é por isso que o polonês não gosta de alemão e nem de russo. Realmente. Então, invasões tipo o ataque a Varsóvia, né? Quem
estava lá, do lado alemão, era esses russos que juntavam com a Darlavanger. Então, o Kaminsky era amigo pessoal do Darlavanger. Eles juntavam os exércitos para fazer ataques. Eles fizeram, se não me engano, foram em Praga também. Mas o principal área de atuação deles foi ali na Polônia. Eles faziam invasões a cidades pequenas. Aí tem as histórias das atrocidades que eles faziam. Tem um relato que diz que o Darlavanger tinham dominado um hospital infantil e os exércitos foram lá, entraram. Aí, quando o cara relata, esse é um cara, ele é o criminoso tchecoslovaco, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi preso por matar 5 pessoas inocentes. Isso era ele relatando dos crimes. Ele estava nessa invasão no hospital, ele viu o Darlavanger entrando no hospital com mais de 200 crianças e simplesmente matou todas as crianças com a alegação de elas serem soldados antinazistas. Caraca. Crianças no hospital. Não, ô Cris, eu queria te perguntar um negócio agora. Uma vez eu escutei também, né, me contaram, e eu pesquisei na época e eu confirmei. Você chegou a ver sobre um relato de um soldado de outro batalhão da SS, que não era regido pelo nosso Felon Oscar, que ele relatou no diário pessoal dele que uma das coisas que mais marcou ele, uma das coisas que mais ficou uma merda o áudio. Perdão, que parte ficou uma merda? Melhorou? Tu falou, continua a partir do, ele relata no diário dele. Tá, esse soldado ele relata no diário dele que ele viu a turma do Oscar abrindo uma mulher no meio. Então, eu vou entrar nisso, calma aí que eu vou entrar nisso. Tem esse caso dessa invasão no hospital que, tipo, foi confirmado pelo batalhão 200 crianças, mas a estimativa geral era mais de 500. Puta, simplesmente merda. O Darlavanger entrou e falou, olha, é tudo soldado inimigo. E o que era uma prática muito padrão que eles faziam, tanto eles quanto o Kaminsky, que era chegar em zonas de enfermeiros, tipo de hospital de soldados, eles matavam os soldados feridos com baionetas, estupravam as enfermeiras, penduravam elas e abriam a barriga delas. Putz. Isso era uma prática muito padrão entre eles. Tipo, eles viam os soldados assim feridos. Geralmente, quando você tem um exército normal, só captura, não mata ninguém, não mata enfermeiro. Eles tem uma lei de guerra que você não pode matar ferido nem médico. Então, eles chegavam lá com baionetas, espetavam todo mundo pra fazer eles morrerem de sangramento. Eles não matavam, eles deixavam tudo tendo uma hemorragia. Porque não gasta munição e deixa um recado, né, que e homens as enfermeiras, homens era isso, eles estupravam as enfermeiras e abriam a barriga delas, penduradas, assim, como se estivessem sendo crucificadas. Então, sim, o Darlavanger esquartejava mulheres. Mas você sabe falar mais sobre esse relato aí desse soldado? Você tem mais detalhes sobre o que ele relata? Tem esse da Tchecoslováquia que eu falei, que ele era um criminoso e ele falou que aquela situação do hospital foi a mais brutal. Tem esse que era dos campos, que eles cortavam e crucificavam enfermeiras. Só que essa é só o principal que eles faziam. Tem muita coisa ainda que nunca foi documentado, que eles queimavam muitos documentos. Então os únicos relatos que vai ter mesmo é de testemunho, não tem como confirmar se o testemunho é realmente verídico ou não, entendeu? Mas provavelmente provavelmente é. Só que é uma coisa tão brutal que eu acho que não dá pra falar no YouTube. Eu tô citando esses dois. É que, por exemplo, tem relatos que a gente sabe que são verídicos, né, que não é invenção aliadas, porque foram os próprios membros do eixo que relataram, né? Então, aí, beleza, eu vou citar esses dois relatos. Se o ouvinte quiser procurar no Google, é contigo. Eu não vou ficar falando no podcast, não, senão pode cair. Mas o que aconteceu? Meio que o alto escalão falou: olha, não tá dando mais. Só que o que tinha acontecido? Teve o julgamento da Darlavanger do Kaminsky. Que eles foram presos porque eles estavam cometendo muito crime de guerra. E o que o Kaminsky falou? Ele alegou o seguinte, que quando ele foi começar a fazer os ataques, o Himmler tinha falado que poderia fazer o que quiser,
Essa foi a defesa dele. A defesa dele foi alegar que o Himmler alegou que ele podia fazer o que quiser. Então, o que o Himmler Top fez? defesas. Oi? Top melhores defesas da história em tribunais. Então, é por causa que antigamente, na época, tipo o discurso de Wannsee, Se tu falar que só estava seguindo ordens, aí dava ruim pro seu superior, né? Não pra você. Então, aí que tá, sabe o discurso de Wannsee? Pior que não, cara. WANN. Desconheço. Era um discurso que ele é usado que é usado hoje em dia como por exterminacionistas, que é o Himmler falando pros soldados que eles poderiam matar todos os Adam Sandlers por causa que é o poder, tananã. É tipo um discurso inflamado, tá ligado? Sim. É um discurso sensacionalista alemão, só pra Sim. incentivar os soldados. E o Himmler Uhum. fez a mesma coisa com Kaminsky. Então, quando o Kaminsky foi preso por estuprar pessoas inocentes, ele falou: olha, eu tava seguindo ordens do Himmler. Então, o Cara. que o Himmler fez? O Himmler não podia prender o cara por seguir as próprias ordens, né? Então, o que o Ele Himmler foi fez? preso pela própria Alemanha, não foi nem pelos Ele aliados. foi preso pela própria. Tanto ele quanto o Darlavanger foram presos pela própria Alemanha. Então, Putz. que ele faz? Ele manda o Kaminsky em uma viagem de trem até se não me engano, até um canto lá da Alemanha. E o Kaminsky é encontrado morto no final da viagem. Ele, Coincidência, entre hein? aspas, se suicidou com 7 tiros nas costas. Isso é Cara, eu verídico, não sei isso é se. real. Tu consegue achar. Tu Tá. consegue Não, achar. mentira. Tá documentado que o cara se matou com 7 tiros nas costas. É sério isso? Não, Meteram não, essa? não que ele se matou com 7 tiros nas costas. Tá, porra. Só que ele foi assassinado. E é desconhecido quem matou ele, entre aspas. Nossa, Desconhecido. quem será que matou ele, hein, amigão? Mas tem como tu achar no Google o julgamento, no caso, e a alegação do Kaminsky. Então é Todo o isso, processo, né? todo o processo. Então o Kaminsky é simplesmente assassinado por pessoas desconhecidas e o Darhovenger não. Por que será? Porque o Kaminsky era um russo aleatório e o Darhovenger era amigo do alto escalão. Então o que acontece? A 36ª Divisão dos Granadeiros é desfeita e se transforma num grupo paramilitar, aí sim a Brigada da Lovanger, Uhum. que era um Entendi. grupo de 200, tipo, a divisão de granadeiros tinha chegado a ter 3.000 membros por aí, 5.000 membros. A brigada, Certo. não, a brigada era só 500 pessoas. Que era uma forma de você não ter que prender o Darlavanger e não ter que oficializar as ações dele pelo exército alemão, Porque entendeu? tecnicamente só fala, ele não é do nosso exército. Foda-se. Era isso. Que antigamente eles eram do exército. Então tudo que cometiam crime ia pro alto escalão. Então, como forma de você não ter que assumir as culpas do Darlavanger, eles criaram um grupo paramilitar que era só pro Darlavanger fazer merda. E um Kaminsky é completamente assassinado, tipo, só por ele ser russo. Em questão de. Cara, mas queria fazer um comentário. Você já assistiu Berserk? Não. Você já leu Berserk? Não, também não. Eu ia comentar um negócio que eu não achei ninguém na internet comentando sobre isso. Comenta. Eu, pelo menos, não sei. E eu acho que, e eu perguntei pra várias pessoas e todo mundo fala que, cara, realmente faz muito sentido. Pra quem nunca assistiu Berserk, em Berserk tem um cara, né, tem um apóstolo, né, que é os cramunhão lá que segue a God Hand lá, que ele é o primeiro que aparece, que é o primeiro a ser morto, na verdade, não é o primeiro que aparece, que é o Wild. Esse cara aí, ele pesquisa pro Chris ter uma ideia, pesquisa WYALD, Wild, Berserk. É o cara do meme lá do Meu Avô Italiano, você já deve ter visto. WYALD? Isso. Hum. Tá vendo a foto do menino? Tô. Meu avô é italiano. Exatamente. A lore dele é que é o seguinte, ele é um puta criminoso de guerra, um maníaco, matou gente pra caralho. E aí o rei lá, ele pega e ele fala assim, ó, a gente vai formar um batalhão penal aqui.
E aí a gente vai decidir quem quer ser o líder. Aí esse, né, o Wild e um Gardenal lá, eles erguem a mão. Aí ele cata lá, eles falam, vocês vão duelar então. Aí ele vai lá, ele barbariza, mata o adversário dele, aí ele é eleito o líder do batalhão penal, são Cães Negros, eu acho que é o nome do batalhão dele. E aí, cara, basicamente, é só crime de guerra, só bagulho absurdo, abrir mulher no meio, estupro, pedofilia, só barbaridade, cara, só barbaridade. E olhando a fisionomia do Wild e o do Oscar, né, e os feitos com batalhões penais, na minha opinião, o Miura, que é o criador do Berserk, se inspirou muito no nosso Felon Oscar, né, cara? O que você acha? Então, mas Tem sentido a minha teoria ou não? eu acho que ele se inspirou mais nos berserkers germânicos do que do batalhão, cara. Mas pô, é um batalhão penal, cara. Entendeu? Tem esse ponto também. A fisionomia Mas de ambos isso os é caras que é tá, isso bestial. de essas ações feitas não é desses tipos de crime de guerra, não é exclusivo do Darlovanger. Vários batalhões na Não, eu história já sei. fizeram. Mas é que assim, nesse nível, e tipo, ainda por cima, ser considerado um batalhão extremamente efetivo, porém indisciplinado, e, pô, é um batalhão penal ainda por cima. Então, na minha opinião, faz Tu muito acha que sentido, tem cara. um paralelo traçado? A gente tem um grande paralelo aí. Então, aí o Darlovanger continua, né, com a brigada dele, agora a brigada da Darlovanger, só que bem mais reduzida. E no final das contas, eles dominam a Polônia, o Oscar ele continua tendo alguns os famosos bicos, e ele é dispensado, tipo, não tem nada demais. E ele é morto em Nuremberg, o que acontece com esse cara? Não, ele é preso na Alemanha por tropas francesas, em 1 de junho de 45. E Só matam que ele? ele O que tava fazem? fugindo. O que aconteceu? Ele tem ele faz todo o trabalho dele como general, e ele é dispensado depois da Polônia ser dominada, né? Que a ação principal Entendi. dele foi durante a revolta de Varsóvia, e na dominação da Sei. Polônia. Então, tipo, passa anos e anos, chega no final da guerra, todo mundo tá sendo preso, e ele é morto por tropas francesas, sendo encontrado com documentos falsos e roupa de civil. Entendi. Ou seja, ele tava tentando meter o pé da Alemanha e foi brutalmente assassinado por franceses. Certo. Numa Na nota verdade, de tipo, 0 a 10. ele nem foi morto por franceses, foi espancado por poloneses. Numa Ele nota foi de 0 a 10. capturado por franceses e foi levado para uma prisão. E nessa prisão ele foi espancado por poloneses. Uma nota de 0 a 10. Hum. Quanto você acha que ele violou os direitos humanos? Cake. O quê? De 0 a 10, o quanto você acha que ele violou os direitos humanos? 15. Eu diria que 8-8. Só que aí, beleza, temos o fim do Darlovanger, da Brigada da Darlovanger. Agora vamos voltar pro lado russo. O Bronislav Kaminsky é morto. Enquanto isso, na Rússia, tinha um cara chamado Andrei Vlasov. Quem que era esse Andrei Vlasov? Ele era um general da União Soviética que desistiu de lutar, ele era um desertor. Ele foi encontrado por tropas alemães e viu que ele estava sendo seguido por um monte de outros soldados. Então ele usa aquilo e eles têm aquela memória, olha, tinha o Rona, que era o nosso exército, nossa brigada russa. Então eles decidem criar um outro grupo paramilitar russo chamado POA, Exército de Libertação da Rússia, agora sendo comandado pelo Andrei Vlasov, que era um Certo. grupo e não uma divisão igual o Rona, era um grupo que atuava nas áreas soviéticas. Só que aí você vê como Hitler ele era incompetente. Por quê? Eles precisavam de armas. Hitler dava as piores.
O Iroha, ele era ele tinha soldados os mais capacitados da União Soviética, eles eram os mais capacitados. Não é à toa que eles faziam parcerias com a Luftwaffe e restauravam aviões antigos para eles mesmos usarem. Foi tipo um dos únicos divisões de grupos que tinham aviação além da Luftwaffe. Ou seja, eram os caras mais bravos que tinham. E o que que acontecia? Eles precisavam de armas e a Alemanha não fornecia. E a única forma de eles terem armas era pegando de outros locais. No começo, Roa, ele surge como soldados, que era tipo, eles faziam manutenção em carros, levava tal pessoa, tal batalhão para tal lugar. Só que como eles eram muito capacitados, foi cada vez aumentando o nível deles. Ao ponto de já estarem Então, a fazendo. obtenção de armamento por parte deles era majoritariamente com espólio de guerra, né? Deles mesmos. Entendi. Então, chega ali em 1944, por aí, eles são mandados para lutar no dia D, com nenhum armamento quase. Tipo, eles tinham coisa da Primeira Guerra, pra tu ter noção. Puta merda, hein? Os aviões que eles usavam eram protótipos da Primeira Guerra. E eles mesmos consertavam esses aviões. Só que o que acontece? Chega o dia D, a Alemanha perde no dia D, na Normandia. Então o que Hitler fala? Olha, o Roa tem suspeitas de estar conspirando contra a Alemanha. Então Puta eles merda. tiram todo o armamento deles do nada, do absoluto nada. Eles já não tinham armamento quase. Eles tiram todos os armamentos, todas as munições e prendem a maioria dos soldados alemães, dos soldados do Roa. E deixam o Andrei Vlasov para ser capturado. Então o que acontece? Os soldados dos Estados Unidos capturam o Andrei Vlasov. E o Andrei explica, né, para os americanos, e os americanos veem o Andrei como um herói de guerra. Porque o Vlasov ele odiava os alemães e odiava os russos a partir daquele momento. Então, os americanos, eles tentam arrumar algum jeito de salvar o Vlasov, só que não dá certo. Então, eles meio que têm que exilar o Vlasov para um campo soviético. E os soviéticos descobrem e matam o Vlasov, executam o Vlasov. Só que Pena. atualmente, nos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York, tem uma praça lá que tem um monumento comemorando, tipo, comemorando um monumento ao Exército de Libertação da Rússia. Mas esse segundo exército russo aí, ele tinha muitos crimes de guerra ou não? Eles eram de boa? Não, eles eram. Aí que tá. Eles eram mais eficientes que a maioria das divisões da SS. Não, isso aí, detalhe, com armamento de bosta. Ele era o Rona que deu certo, entendeu? Ele era o Rona sem os crimes de guerra. Entendi. Se tu pesquisar, e isso é mais engraçado, se tu pesquisar o foto do Andrei Vlasov, ele é literalmente o It's Over, cara. Deixa eu ver. Andrei Vlasov. Deixa eu constatar aqui. It's Over. Million Germans must die. Nossa, cara, peraí. Deixa eu falar. Peraí. Putz, pior. Pior que é mesmo, cara. Ele é calvo, ele usa óculos, ele é igualzinho o It's Over, Millions. Só que é a versão boomer do It's Over. É a Versão versão idosa. boomer. E é isso que acontece. Ou seja, o Exército de Libertação da Rússia, ele é visto como um exército muito bravo pelos americanos e pelos alemães e pelos russos é visto como traidores. Na Rússia, hoje em dia, como que eles são vistos? Eles são vistos como. Aí que tá. Aí eu vou te explicar o que acontece. Depois disso que desmantelaram o Exército de Libertação da Rússia, em 1952 surge um proto-exército, não, surge um pseudo-exército paramilitar que eles estavam tentando reerguer esses exércitos antigos. Aí daí pra frente, todo exército paramilitar russo nacionalista, todo exército branco, entre aspas, era chamado de Exército de Libertação da Rússia. Então meio que virou um nome Entendi. padrão para todos os exércitos.
Então era meio que qualquer grupo nacionalista em geral era um exército de libertação da Rússia. Mas o início disso é com o Eu Vlasov. imagino que é daí que vai começar a surgir os grupos paramilitares NS na Rússia pós-soviética, né? Em 1952 já começa, cara. Em 1952 já começa o Nossa, primeiro é grupo. que nos anos 90 você tem realmente um boom, tipo, num ponto que eles viram um problema e o próprio governo começa a fazer medidas para exterminar eles. Tipo, ativamente, que tá ficando muito grande. Provavelmente. Só que aí que tá, o Exército de Libertação, o ROA, ele era muito independente ao ponto de ele ter regras nele mesmo. Eles têm meio que 12 regras, 12 ou 10 regras que eles queriam para implantar na Rússia de volta. Que era tipo, ele era liberdade, era um bagulho muito Bolsonaro. Mas eles queriam a volta do Czar ou nada a ver? Eles queriam uma república Ah, entendi. nacionalista. E isso foi enviado para os alemães e os alemães começaram a divulgar como propaganda do ROA para os exércitos russos. No Os começo, russos assim, tá ligado? desertaram. Tipo, eles faziam um panfleto, eles entregavam para os alemães iam invadir a União Soviética e entregavam os panfletos para os soldados. Aí os soldados desertavam e se juntavam ao ROA. Chegou num ponto onde o Exército de Libertação, né? Chegou a 1 milhão de soldados. Tá doido? A Agora um- eu te falo, imagina se o Adolfo tivesse dado armas decentes na mão de cada soldado desse. Era. Imagina. Por isso que eu falo da incompetência de Hitler. Por isso que eu gosto de usar esse termo, incompetência. Aí só que não. Em vez de ele dar armas decentes, eles simplesmente tiraram todas as armas do exército. Eu vou mais além. Precisa nem das armas de última geração da Alemanha. Pega todos os espólios de guerra dos soviéticos e entrega. Ah, capturou uma base que tem avião, capturou aqui uns Kalashnikov, dropa tudo. Ah, se bem que na época não tinha Kalashnikov, mas enfim. Enfim, catou qualquer coisa, dropa na mão dos caras, entendeu? Mas não, o Cara, cara vai o lá ROA, pra tu ter e dá noção. a arma da Primeira Guerra pros caras. Então, o ROA, pra tu ter noção, ele competia com a Luftwaffe. Esse é o nível deles. Só que com aviões De protótipos merda. da Primeira Guerra, que a Luftwaffe Exato. doava. Eles competiam, pra tu ter noção. Esse era o nível deles. Só que ficaram Sim. tão grandes ao ponto de Hitler supostamente falar que eles estavam planejando traição contra os alemães. Será que o Hitler não ficou com medo de, depois da guerra, eles se revoltassem e rompessem com a Alemanha? Provavelmente sim, ou provavelmente não. Por quê? Eu vou te explicar o porquê provavelmente não. Existiam outros grupos paramilitares, como a Ustasha. Sim. Quer falar sobre a Ustasha? Eu acho que é mais interessante para outro episódio. O que você acha? Não, então eu vou ter. Mas eu vou passar por cima um pouco do assunto, que a Ustasha, A gente tem que fazer o no especial começo, Balkan. Aí no especial também era, Balkan. também era financiado pelos alemães, de certa forma. Sim, Só que depois de um tempo parou de ser. Só que a Eustache tinha condição de se manter sozinha, sim. sem necessariamente a ajuda dos Eles chegaram armamentos. a governarem a Croácia. Governaram a parte da Iugoslávia. Eles Sim. tinham esse poder de força, enquanto o Roa não. O Roa era só um monte de cara, mais de um monte de desertor em um país estrangeiro com armamento velho, cara. Eles não tinham estruturas para se reerguer, estrutura para se reerguer. Ah, os Tashi não, os Tashi eles tinham território croata. E o que que acontece Sim. também a mesma coisa com os caras chamados Forest Brothers, sabe o que que é? É uns caras do Bálticos, né? Na Letônia, Estônia e Lituânia. Porque o Exato. que que beleza, vou encerrar aqui então. Excesso da libertação da Rússia. Hitler simplesmente tira todo o armamento. Andrei Vassov capturado americanos, é mandado para a Rússia. Na Rússia executam ele. Acabou-se o exército da libertação. Só vai voltar em 1952. Durante isso, nos Bálticos, agora eu vou voltar tudo de novo. Em 1939. Estoura a guerra, a Alemanha começa a dominar tudo, chega nos Bálticos, a Alemanha tinha um padrão de criar uma divisão SS para cada país, que era uma forma de organizar.
Só que a divisão SS da Estônia, da Letônia, na verdade, ela era muito dividida, não, era muito independente. E eles já tinham projetos de grupos paramilitares chamados Forest Brothers, que eram pessoas que, para não serem dominados pelo regime comunista, eles fugiam para florestas. Eles criavam pequenas vilas medievais em florestas. Por isso o nome Forest Brothers. Então, esses caras, Certo. que também já tinham quase nenhum armamento, se juntam a essas divisões da SS e acontece a mesma coisa do Grona. Vira um exército só nazista. Eles eram inicialmente financiados pelos alemães, só que em 44, eles param de ser financiados pelos alemães e são acusados de traição. Mesma coisa que aconteceu com o LOL. Groa. Intancável. Eles tentam tirar todo o E, armamento e também do eles tinham Forest bom Brothers. desempenho? Como que era a disciplina deles? Eles Como tinham um que é? bom desempenho, e o único dever deles era literalmente proteger a União Soviética, proteger a Letônia, Estônia e Lituânia da União Do Soviética. soviético? E eles faziam isso muito bem, eles tinham um desempenho incrível enquanto não tinham apoio alemão. E também depois que não tiveram. Só que chega em 1944, os alemães tiram todo o armamento dos Forest Brothers e das SS respectivas por alegação de traição também, principalmente na Lituânia. E eles são dominados. Porque todos os caras que defendiam os bálticos perdem todas as armas deles e eles são dominados pela União Soviética. Então eles voltam a ir para as florestas, enquanto todo o seu país é dominado pelos E comunistas. depois da guerra, tipo, eles se reerguem ou surge algum Calma, grupo calma, eu vou inspirado? entrar nisso. Vou entrar nisso, calma. Só que aí o que acontece? Você pega os caras que saíram e eles estão lá no meio do mato. Começa, da 1950, com 51, 52, começa o julgamento de Nuremberg. E o julgamento de Nuremberg não considera a divisão da Letônia como uma divisão nazista. Por quê? Só com Por- uma brigada Só como uma divisão antissoviética. paramilitar de civis, não como. Então eles afirmam que a única divisão da SS que continuou após 1945 foi essas divisões dos Bálticos, porque elas não eram consideradas como divisões Eles nazistas, eram por vistos elas só terem sido como literalmente civis que estavam só lutando como contra os soviéticos. civis, porque elas eram Certo. literalmente foram literalmente tiveram total incompetência de Hitler em algum tipo de desejo, algum tipo de sentimento nacionalista anti-eslavo, entre aspas, de Uhum. simplesmente acabar com os bálticos do nada. E enquanto os Forest Brothers estavam na ativa, eles impediram durante mais de 7 anos a invasão soviética. Mas aí, quando tiraram as armas deles, os soviéticos dominaram tudo. Então, tanto o Forest Brothers quanto a divisão da Letônia, da SS, continua existindo, porque o julgamento de Nuremberg não considera, e sim como um grupo que está defendendo o próprio país dos comunistas, e eles não são caçados. Daí, se eu não me engano, isso dura até 1956, por aí, até eles perderem influência. E atualmente eles são vistos como heróis. Tem filmes atualmente sobre, no YouTube também. Tem como tu assistir filmes, só que estão tudo em letão. Não tem tradução, não tem Então, legenda. você é que entende do tema, eu queria te fazer umas perguntas primeiro. Como que a população, em geral, dos Bálticos vê essa turma aí? Eles veem eles como Eles vêm, nazistas ou eles vêm como como heróis. civis? Heróis? Ah. Se eu não me E engano, teve uma marcha da Letônia em, tipo, gratificação. Gratificação não, é de é, comemoração a eles. E então eu imagino que o os nacionalistas Ocidentil do Paulo, condenou a marcha. como que tanca? Como que tanca? Condenou a marcha, sendo os caras foram heróis de guerra. Então, os Forest Brothers atualmente tem filme até. Tipo, o filme mais recente, se não me engano, é de 2017. Só que é os É. Bálticos, né? Os Bálticos são um bando de pobre. Mas tem. E eles são vistos como os famosos heróis de guerra na versão deles. O sentimento nacionalista báltico é feito a partir dos Forest Brothers. Eu imagino Muito que bom. devem, até mesmo hoje em dia, terem várias
brigadas aí de orientação nacionalista nas florestas dos Bálticos, não? Ou nada a ver? Deve existir alguns movimentos, mas só ressaltando, são movimentos antinazistas. Por É quê? mesmo? Ah, por conta que o Adolfo ramelou com eles. O Adolfo simplesmente ramelou com todo mundo. Aí que tá. O Adolfo. Aí entra naquele outro tópico que eu citei. O Adolfo simplesmente ramelou com todos os grupos nacionalistas. Tu tinha a Divisão Azul da Espanha, que eram os falangistas que queriam lutar na Segunda Guerra, que foram autorizados pelo Francisco Franco. Eles iam no fronte soviético e a Alemanha fez o quê? Ramelou com eles também. Acusou de traição, cortou A Divisão financiamento. Azul. Divisão Azul, se eu não me engano, nem foi traição, tipo, só foi total incompetência. Que era um monte de espanhol e português que iam lutar e os alemães não deram armamento suficiente, não deram condição suficiente e eles morreram. Entendi. Se eu não me engano, foram 4.000 soldados e a maioria nem voltou vivo. Foi, sei lá, não cheguei a me aprofundar sobre. Só o suficiente para falar de como Hitler é um bosta quando o assunto não é Alemanha. Esse lado aí eu não conhecia. Interessante você citar. O lado antinacionalista dele, que é como ele não ajudou nenhum movimento nacionalista fora da Alemanha, diferente da Itália. Não, é que aí vão poder copar e falar, não, mas é que é nacionalista, então ele só quer saber da Alemanha. Mas, porra, estrategicamente, completamente retardado isso daí, não. A Itália apoiava outras nações nacionalistas. Não, Aí que assim, tá, é que o cara pode entrar numa linha de raciocínio e falar, não, mas ali, é que o no cara é futuro exatamente essas nações poderiam se voltar contra a Alemanha, mas, cara, mano, vence primeiro a guerra, tá ligado? Os caras não conseguiram você em não, partes por conta disso, porque eles não estavam dando arma pra turma, que era fechada em com vez eles. do alemão médio pensar, não, vou ajudar os caras que no futuro, caso aconteça alguma coisa, não vai porque fui eu que ajudei. Entendeu? Cada um no seu canto. Os Bálticos não faziam parte do território vital da Alemanha. A Rússia não Sim, faz parte. E eles sim. simplesmente falaram que eles iam trair. E não faz nenhum sentido. Aí tu pega em comparação, se tu for usar essa linha de raciocínio de é por causa que é um sentimento nacionalista, é só pra tua própria nação. Pega, por exemplo, a Itália. A Itália apoiou os Ustash muito. Inclusive, a maioria dos armamentos foram dados pela Itália e não pela Alemanha. A Itália apoiou Salazar, os falanges, a falange espanhola. E o Uhum. Francisco Franco subiu no poder e fez o quê? Não, Não entrou mas na eu, guerra eu pela tenho, eu Itália. tenho uma, eu tenho uma crítica severa contra a Itália. Sabe qual que é? Ah, A invasão da Grécia, cara, na minha visão, com é coisa de Ioannis retardado. Metachas. Porque, Metachas, exatamente, ele era porque, um nacionalista. exatamente, porque esse cara, com toda certeza, se ele entrasse na guerra, ele ia ficar aliado, não contra. Ele ia ficar aliado do eixo. Ele ia ser membro do eixo. Eu tenho que No máximo, parar. ele ia ficar neutro. Eu tenho que parar para ler com mais calma sobre o É, eu Metachas também tenho, mas ao que tudo mas é indica, realmente cringe o Mussola ramelou aí, cara. o Mussola Ramelo. Só que, tipo, em comparação, os Forest Brothers dos Bálticos seria tipo a Guarda de Ferro romena, Uhum. se fosse para comparar. Eu não diria que a Guarda de Ferro acabou por causa de incompetência de outros países mais fortes, só, tipo, só não rolou, só não foi para frente. O Ian Tonescu não quis. Tu sabe O alguma tema coisa sobre da a Guarda de Guarda de Ferro? Ferro é um tanto quanto complexo, cara, porque envolve o rei trair o Codreano porque ele queria comer judia. E E, também envolve enfim, o aí Roria tem, Cima, né? tem várias variáveis dentro, cara. Tem o Roria Cima também, que ele era visto como Era o entre aspas, professor do sucessor Codreano, do né? Codriano. Não era o cara que era, tipo, professor, mentor intelectual do Codreano, que depois traiu ele? Não, também. O que traiu, ele tem um nome engraçado. Eu esqueci qual era. Era alguma coisa a ver com cu. Eu ria toda vez que eu vi o nome dele. Mas o Rory Acima é que desculpe, eu não assisti todos os Menefregos. O Rory Acima, Não, também ele não. é leal até o fim ou não?
Não O manjo. Rory Acima, ele é. Ele não é o cara que escreveu lá um livro sobre economia corporativista? Ele foi o sucessor de. O Rory Acima, ele é sucessor do. Sim. Do Codriano. Uhum. Cara, você acha que já tá bom por hoje? Ou a gente Não, começa calma que eu tô o... procurando qual é o nome do cara aqui. O professor Ah, do Codriano, calma aí. Vai falando alguma coisa interessante. falar uma coisa interessante. Deixa eu pensar. Então, eu queria fazer um convite a todos os ouvintes. É o seguinte, ouvinte, Que tem a ver pare. com o Falar. assunto. Não, e tem a ver com o assunto, tem tudo a ver com o assunto. Tem tudo a ver com o Hum. assunto. Ouvinte, pare. Pare agora mesmo, ouvinte. Pare de falar merda na internet, de ficar jorjando na internet. Compre uma passagem só de ida para algum local que tá tendo guerra e pegue uma R15, ouvinte. Ah, por quê? Por quê? Por que eu faço esse convite pro ouvinte? Porque o ouvinte fica falando, não, porque eu sou incel, as mulheres não gostam de mim, as pessoas me acham estranho, ah, eu sou um fracassado, não sei o quê. Tá bom, ouvinte, então vai lá pra guerra, cara, por quê? Se você sair vivo, você vai ser lembrado e vai ser um herói. Se você morrer, cara, ninguém mais vai te zoar, cara. Não, É, eu uma não boa, achei, Cris? O que cara. você acha? O que você acha? É uma boa minha proposta pro ouvinte, cara? Eu acho que tu quer fazer exatamente o que a Alemanha queria fazer, né? Com os prisioneiros, quer matar eles. Não, que o ouvinte Jorge, ele tem que voltar às suas origens. Ele tem que deixar de ser o Jorge Quarto e virar o Jorge Guerra. É, mas voltando ao assunto em relação a isso, que Hitler era incompetente quando o assunto era movimentos nacionalistas fora da Alemanha. Esse era o ponto que eu queria chegar. Engraçado Eu acho que que o depois. último cara a defender o Reichstag era um francês colaboracionista, né? Ele ficou barricado não sei quanto tempo lá, um tempo do caralho lá no Reichstag sozinho, matando os aliados, cara. Esqueci o nome dele, mas. Cara, é interessante aí. Pesquise sobre o último homem que defendeu o Reichstag, o que vocês acham? Vamos falar do Felipe Petain, né? Felipe Petain, que era do. Petain? O que tem ele? Tem alguma coisa pra falar dele? Cara, eu não conheço muito sobre ele, essa é a verdade. Ah, então acabou o assunto aqui. Era só isso que Então, eu tinha pra falar. Eu por isso falei é sobre hoje? o Roa, o Rona, o Darlavanger, Forest Brothers, isso só. Ah, Tá. agora podemos entrar sobre o Stash, ainda tem mais 20 minutos. Mas por que mais 20 minutos em específico? Porque só foi 1h11 de podcast ainda, Ah, você quer falta fazer 20. 1h30. Certo. Agora Ah, vamos pode falar. mandar ver, cara. É que eu acho que ia ser mais interessante você falar dos Tash num episódio só sobre guerras no Balcãs, cara. Porque lá a Jorjada é outro patamar, cara. Mas se tu quiser falar, cara, manda É bala. que eu não sei muito também não, cara. Eu tenho que estudar mais a Ó, fundo. sabe o que você pode falar? Eu acho que você estudou mais a relação do Eustache com a Alemanha, certo? É. Então, você fala sobre a relação aí no próximo podcast, que não vai ser literalmente o Não, a próximo, relação mas era o que a gente essa. fizer É sobre que a Balcãs, a Alemanha gente fala simplesmente mais parou específico. de. A relação Ah, tá. dos Stas com a Alemanha é que a Alemanha simplesmente parou de apoiar os Stas depois de um tempo. Eles continuaram sozinhos. E outra coisa, Não, mas matar eu acho que nacionalista seria bom, sabe sérvio. por quê? Hum, Sabe o que eu acho que poderia ter sido bom eles terem parado de financiar? Porque é o seguinte, os hum. Tati tinham um território próprio, eles conseguiam andar com as próprias pernas, só que aí eles que pegassem essa grana e investissem em outros movimentos, né, cara? Na minha sincera opinião, matar nacionalista sérvio estava dentro dos conformes. Tá lá dentro. Não, mas isso daí eu acho jorjada também. Eles podiam ter capitalizado um monte de nacionalista sérvio, de Chetnik maluco, pra lutar ao lado do eixo, só que como eles entupiram o rabo dos taxas de grana, aí, óbvio, né, não foi possível capitalizar essa turma aí pra lutar com eles. Cara, acho que não teria como o eixo ganhar a Segunda Guerra. Hum, eu acho que dava, cara, essa é a minha opinião.
É Não, porque, não vai, a gente queria. também tem que. Vamos combinar um negócio? Você não acha que é meio retardado o Hirohito tentar invadir a Oceania e cagar pra União Soviética? O que que tinha pra, o que que tinha pra invadir na Oceania? Assim, É, eles tentaram. A Austrália e a Nova Zelândia lutou contra o Japão, não sei se você sabe. não, eu sei, mas tipo, o Eles, que eles tinha queriam conquistar demais pra todo invadir? mundo. O que tinha É, demais pra eles invadir na queriam Oceania? conquistar todo o oceano. Qual que é o oceano do Japão? Esqueci o nome. Índico, não é não? Exato. Não, não. É o Pacífico, não? Pacífico? Não Creio que sei, sim. não sei. Eu esqueci geografia básica. Eu Oceano creio que seja o Pacífico. Procurei é no o mapa, Cris. Vou procurar, vou googar. Vai falando aí. Índico, se eu não me engano, é entre a África e a Índia. Eu não tenho É, certeza. Oceano Pacífico. Mas, Oceano Pacífico mesmo. Então, eles queriam conquistar todas as ilhas e territórios ali no mar, né, no Pacífico, e os caras esqueceram de invadir de ajudar a Alemanha, porque, cara, a União Soviética só teve que se preocupar basicamente com o quê? Com a frente ocidental, cara. Eles não tiveram que se preocupar com a frente oriental, porque não teve, porque os japoneses não invadiram. Imagina se os japoneses parassem com essa porra de brincar de pintar, eu vou pintar aqui Parar de, as parar de Filipinas. brincar de ROI 4 e começar a Então, lutar na guerra. exatamente. Ai, que legal, tô jogando Roy 4 aqui, eu vou ficar pintando as ilhinhas aqui da cor da minha bandeira aqui. Olha que legal, tô conquistando aqui. Invadisse a porra da frente oriental da União Soviética, cara. Cara, e a Espanha? A Espanha que recebeu todo o apoio da É, Itália e da Alemanha a durante a Guerra Alemanha Civil fez aquela atrocidade lá do caralho em Guernica lá. e o Mas, Francisco enfim, Franco simplesmente falou que não ia apoiar a o Franco Alemanha só meteu o joinha, joinha e falou, mano, tô de boa aqui, fela. E nem por lutou causa na guerra. que queria se manter neutro para restaurar a economia. Aí Hitler ele diz que apoiar os espanhóis foi o maior erro que ele já cometeu. Não tem uma quote assim do Hitler? Não tenho certeza, mas se eu fosse ele, eu diria exatamente isso, porque imagina se. Vai, Portugal até que ok não ter feito porra nenhuma, mas. Vai, Portugal não precisava. Portugal não precisa de ajuda. Portugal não Tipo, precisa mais, vai. A Espanha. Mano, se os caras tivessem invadido a França, tá ligado? Porra, se eles ia ter tivessem poupado um ajudado trabalho. na Normandia, tá Eles ligado? ficassem lá mantendo a frente ocidental e tal, e ajudassem até talvez, não sei, invadir a Grã-Bretanha, etc, né? Ficassem lá na frente ocidental. O ouvinte vai rasgar o cu de raiva, vai chorar assim, vai falar, ai, vocês estão palpitando sobre guerra, vocês não entendem nada. Ouvinte, meus mais sinceros foda-se. É, A gente está fazendo uma análise científica. Ambos somos cientistas políticos e não, profissionais então, tipo, ai, historiadores. não, porque Somos historiadores você científicos você está políticos. esquecendo, Cris, você está esquecendo da variável de que era muito importante para a Espanha que os britânicos exportassem banana para eles, porque sem isso poderia quebrar a economia espanhola. Você não entende esses Nossa, pequenos desist... detalhes da geopolítica. Não sei. Ah, vai a merda, cara. Cala a boca, era muito ouvinte. importante a exportação de tecidos Da Índia para de Espanha. tecidos Ah, básicos, de merda, cara. pelo de búfalo. De- enfim. Ai, deu, cara, acho que a Espanha aí Portugalzou, né? E deu uma de Portugal, de falar para Napoleão, não, Napoleão, fica tranquilo que eu vou ficar do teu lado e ficar Cara, aceitando o eixo exportação da ganharia Inglaterra. tranquilamente a guerra se a Espanha tivesse entrado, o Japão tivesse ajudado invadindo E se o o Japão Oriente tivesse da União participado da Soviética. guerra, Se o Japão tivesse participado de verdade, entendeu? Se a Alemanha desse arma de verdade na mão de dos grupos soldados, como a ROA e etc. Que a ROA, no caso, pelo que você me diz, eles eram muito, muito bons, né? Então, tipo, era só você dropar a arma na mão dos caras o ouvinte pode e ver a pesquisar aí, brincadeirinha cara. rolar. Aí, cara, mas tipo assim, eu tô falando num cenário geopolítico mundial. Eu não sei se teria como eixo realmente ganhar uma guerra, a Segunda Guerra, sem causar um caos mundial além do básico. Porque ia se Uhum. desenrolar uma guerra fria gigantesca do lado soviético e americano contra os lados nacionalistas. Porque se
por exemplo, países da América Latina, como o Brasil, tu acha que ficaria neutro nessa, entre aspas, de Guerra Fria? Ou ainda tu faria negociações com a Alemanha pós Segunda Guerra, Cara, eu caso os acho que o que iria aliados acontecer é ganhassem? o seguinte, ia ter o bloco capitalista e o bloco nacionalista. Sinceramente, eu acho que ia ser isso que ia acontecer. Mas E aí a essa União Guerra Fria. Soviética? Não, a União Soviética eu acho que ia cair. Se... É porque que tá, inevitavelmente, tem gente que pensa, a Alemanha foi burra de ter invadido a União Soviética, mas nananina não, amigão. Porque Não, tem um não, não. relatório, tem um relatório, inclusive, que prova que a União Soviética em breve iria invadir a Alemanha. Então, eles tinham um plano de invadir a Alemanha, de quebrar o tratado. Eles fizeram um tratado, tanto a Alemanha quanto a União Soviética fizeram um tratado para Uhum. fechar o oceano ali da nórdico, ali da Inglaterra, para acabar com as exportações da Sim, Inglaterra. E, se eu não me engano, a União Soviética, depois disso, fez outro tratado com a Inglaterra e com a França para atacar a Alemanha. Logo em seguida. Então, tipo, mesmo a União Soviética agindo como amiga da Alemanha, no começo, bem no comecinho, eles já tinham planos de começar a Segunda Guerra atacando a Alemanha, sim. a União Soviética. Então não foi foi burrice atacar a União Soviética. Não, foi um ataque estratégico. Inevitavelmente ia escalar para o conflito entre a Alemanha e a União Soviética. Mas a minha Eu visão é a acho que seguinte: o se problema, o erro foi Hitler ter tomado conta do exército e não ter deixado para os generais. Porque sim, ali pro final da guerra, Hitler que ele foi sendo cabeça das estratégias eu de tô ligado, guerras tem alemãs. um debate forte, né? Tinha um destacamento lá de blindados, né? Que o Adolfo mandou lá para ir lá para um front lá, né? Na invasão da Rússia. E muitos alegam que a derrota em Stalingrado, em boa parte, se deu, né? Fator primário foi o fato desse destacamento de tanques não estar lá. E todos os generais, todos os generais do Hitler ficaram putos com ele dele ter tomado essa decisão na época. Alguns defendem, falando que, na verdade, isso é brilhante porque tal e tal motivo. Alguns dizem que não, isso é burrice mesmo, os generais do Adolfo estavam certos. Eu não li muito sobre, então não vou dar opinião, Tem a mas questão do Rommel eu, também, eu, né? eu, eu, eu creio que um monte de militar de carreira manja mais que um ex-mendigo. É porque meio que não. É que você pega os soldados. É que aí que tinha. Também, no que a União Soviética era bom, era em ser pobre. Porque os tanques, os armamentos soviéticos, os Eram tanques, de eram feitos qualidade com muito os boa. mínimos de recursos possíveis para não Sim, gastar. uma merda a qualidade. Enquanto a tecnologia alemã era feita com os recursos mais caros e maior tecnologia. Só que Não, é a isso que é o melhor resultava em armamento. tinha o melhor armamento. Só que eles ganhavam em qualidade, mas não em quantidade. E se tu tá numa guerra e tá E no tem meio aquele do ditado inverno soviético. e no, Quantidade, Cris. Quantidade é por si uma qualidade. quantidade. E quem que falava isso? Isso era Eu coach de acho que era o alguém. Stalin. Eu acho que era o Stalin. Quantidade por si é uma qualidade. Porque você tinha. Era comparação, cara. Era tu com um Tiger, tu com um Panzer contra 1000. Não, mas Ah, nisso daí eu acho que eles foram inteligentes, porque, cara, eles tinham muito menos soldados, então eles tinham que tunar o exército o máximo possível. Então, sei lá. Eu os acho que nisso daí alemães. eles não pensaram, não. Não sei. Tem que É por pensar mais causa. sobre. Não, tipo, eu não tô falando na questão prática. A longo prazo, é melhor tu ter um exército mais tecnológico do que tu ter um exército com maior quantidade. Mas na Sim. prática, ali na hora em Stalingrado, você tinha. Foram quantos soldados, tu sabe, na média? Cara, eu só sei que os soviéticos eles tinham uma proporção de um rifle para cada dois soldados. Então, literalmente, ficava um cara de backup esperando o outro morrer para pegar o fuzil do cara que acabou de ser abatido. Então, eles pegaram no coração da Rússia, porque o tempo de invasão de Stalingrado era o tempo suficiente para a Rússia conseguir mandar um nível, uma quantidade de soldados boa para atacar os alemães. Eles, se não tivesse atacado Stalingrado, os alemães conseguiriam juntar com
tropas a caminho e conseguiria ter um embate. Aí que seria qualidade versus quantidade. Só que foi ao contrário. Foi quantidade, tomou partida na frente porque porque os alemães simplesmente não tinham um exército suficiente para conseguir tancar 20 Mas aí tanques tá, um atrás do Cris. outro. Nunca, mas nunca que a União Soviética iria ter conseguido fazer algo se o Japão invadisse a parte oriental. Isso é Eles vão óbvio, ter que porque dividir o exército. se o Japão invade pelo Estreito de Bering, ou no mínimo ali onde faz fronteira com a China, você teria que dividir um exército por um território gigantesco e não Cara, teria a como você infraestrutura não tancar. da União Soviética naquele período era uma merda, cara. Então, até Não mandar os tinha caras pra nada lá, de. o nego ia morrer de frio, de fome, não ia chegar com Aí que ração, tá. entendeu? O erro o erro da. Pra mim, se para ganhar, como que se ganha da Rússia? Você pega no maior defeito da Rússia, qual? O Logística. tamanho. Exato, logística e o principal defeito Não é à toa que geográfico, a Ucrânia só tá conseguindo tancar a guerra por conta disso, porque a logística da Rússia é uma merda. não só tanto logística, infraestrutura e geografia. A geografia da Rússia é Sim. horrível. Pode Tudo qualquer isso tá um. dentro de logística. Parece que eles investiram tudo em arma e não investiram no ROI 4. Investiram tudo em armamento, mas não investiram nada em infraestrutura. Tá lá no ROI 4 e o cara pega, ele abre assim o painel lá, só construir aqui um monte de indústria militar já era, pau no cu da infraestrutura. E os alemães atacam aonde estão esses centros militares. Ou seja, eles estão atacando no coração da Rússia. Tipo, E o é o único coração da lugar que Rússia tá toda hora tem bombeando sangue. é o único lugar que a infraestrutura é minimamente decente. E eles pedem porque os alemães já estavam praticamente destruídos depois de uma guerra durante 3 meses no inverno. Começa a guerra de Stalingrado, acabou-se. Os caras estão voltaram, os russos estão Mas de eu volta, queria, os alemães deixa eu não. te falar um negócio, você concorda que, imagina, Espanha entrar na guerra, então, tipo, eles ajudam a Alemanha a fuder a França, beleza. Aí o Mussolini não ataca a Grécia e a Grécia fica neutra, vai, vamos ser mais pessimistas, a Grécia fica neutra. E aí eles pegam, concentram as forças para invadir a União Soviética e tal, e o Japão, em vez de ficar brincando de Jorge no ROI 4, ele vai lá e faz o que tem que ser feito, ataca a porra da costa oriental da União Soviética. Você acha mesmo que o Osh não ganhava a guerra? Eu tenho certeza que ganhava, cara, se não bem Aí honesto. que tá. Se, se o. Sim, por quê? Por quê? Sim, concordando, sim. Por quê? Porque se o Japão não brinca de ROI 4 no Oceano Pacífico, eles não atacam Pearl Harbor e sim a União Soviética. Como eles falam, os americanos não iam falar nada, né? Porque vão tá atacando um inimigo em comum, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No máximo que o Sim. americano ia fazer uma sanção É militar, vender arma pros aliados, que é o que ele já tava vender. fazendo faz tempo. Porque os americanos não entraram na guerra no começo? Que o que dividia eles da guerra era o oceano. A partir do momento que eles Sim. quebram essa defesa natural de ter dois oceanos em volta, a partir Ele do momento vê que um o monte Japão. de maluco de olho puxado, comedor de arroz, tacando bombinha no Havaí. Tacando bombinha no Havaí, aí não tem escolha. Aí acabou-se, né? Se tivesse tudo dado certo, acho que nem a Espanha precisava entrar. Mas se o Japão tivesse Sabe o participado da negócio guerra. também que teria sido uma boa pra Alemanha? Se eles tivessem investido. Falando sério, cara, eu acho que você vai concordar comigo. Eu não sou, vou ser sincero, eu não sou um grande conhecedor de Segunda Guerra. Tem várias questões que eu conheço muito melhor. Mas, na minha opinião, posso estar errado, tenho total chance de estar errado, mas também tenho grande chance de estar certo. É o seguinte, Cris, se você sabe qual que era um dos grandes problemas da Alemanha durante a guerra, já que eles não tinham colônias? Combustível. Tô certo ou tô errado? Cris? Caiu. Oi. Eu Finaliza, caí ou você finaliza, tinha tá bom, caído? acabou o assunto, finaliza. Não, eu tava discutindo um negócio interessante. Você Não, eu caiu vou em ter que que parte? sair. Ah, você vai ter que sair? Não, deixa eu terminar aqui então. Posso terminar? Termina. Não. Se a Alemanha tivesse invadido a porra da Península Arábica lá,
enchesse a porra da mão dos árabes de armamento pra matar os ingleses e os franceses que estavam ocupando lá. Meu, os caras só enchiam aquela porra de poço de extração de petróleo, acabou-se o problema de combustível. Porque eles iam ter literalmente todos os árabes do lado deles, né? Porque quem gosta de ser dominado, entendeu? E árabe é maluco, guerreiro, quer matar os outros, então eles iam ter grandes soldados Tem um aí. episódio só sobre árabe também. Tem, com certeza. Mas é isso, cara. É isso. Acabou, Finaliza então. aí. Acabou-se. Finaliza tu. Até mais, gente. Até mais, Jorgente. Finaliza Acabou. direito. Jorgente, tenha um bom dia aí. O 10 Maximus tá voltando com tudo agora. É isso. Inclusive, eu vou lançar. Esse episódio vai demorar pra sair. Vai lançar um outro episódio antes, que é sobre gnomo que eu cavei com o cavalo. Você Então, citou o vai Nilmo no episódio? Não. Então o vídeo vai Deu a demorar chance. pra eu ver esse daqui, mas quando esse aqui tá sendo gravado, o de gnomo ainda não foi lançado. Mas já voltou o 10 Maximus ou não? Vai voltar quando lançar o de gnomo. Aí eu vou lançar esse. Entendi. Esse aqui é o segundo que gravou aqui, então. Incrível, cara. Simplesmente incrível. Incrível, simplesmente incrível. Ponto. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Bom dia, ouvinte. Bom dia.